tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto, ele revela-nos, comunica-nos verdades acerca da história desta mulher, que eu vejo nesse contexto em que ela está vivendo, na sua resposta, um ato de equilíbrio emocional. Talvez se fosse alguns de nós, diante do quadro em que ela estará aqui inserida, um filho morto em casa, o marido não sabe que o menino estava morto, e ela sai desesperadamente em busca do homem de Deus, e ele nem a recebe de imediato. Ele manda o seu servo, aquele que trabalhava ao seu lado lhe servindo, Gease, recepcionar esta Deus, acho que mexeram aí. E na recepção que ele aborda esta mulher, já é com uma pergunta crucial: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela responde: vai tudo bem. O que diríamos se estivéssemos na situação que essa mulher estava? Qual seria a nossa resposta para Gease diante de uma situação como esta, onde os filhos morreu nos seus braços e ela deita seu filho único na cama do profeta e sai desesperadamente em busca do homem de Deus e é abordada com esta pergunta: qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta diante de tão crucial indagação? Então eu percebo que a resposta desta mulher revela-nos uma resposta de equilíbrio emocional, que diante da situação era para ela estar arrancando os cabelos, gritando, nem sequer responder nada a Gease e correr. Eu não tenho tempo para lhe dar resposta. E correr até o homem de Deus. Mas ela responde e continua caminhando até chegar ao homem de Deus. Equilíbrio emocional é uma necessidade que, mais do que nunca, tem se alastrado, tem crescido no contexto social e no contexto espiritual, tanto no contexto social secular, lá fora, com as pessoas, nas repartições públicas, como no contexto espiritual, nas igrejas. Parece-me que depois do Covid, as pessoas estão mais sensíveis. Eu não sei se vocês percebem isso, mas parece que depois daquela pandemia, as pessoas atravessaram o vale da pandemia, mas de certa forma saíram daquele vale um pouco mais sensível. Não aguenta nada, não aguenta cócega, não aguenta ouvir nada. Parece que a grande maioria das pessoas estão com problemas na área da emoção. E equilíbrio emocional é a capacidade de lidar com as emoções de forma saudável, sem ser dominado por elas. Isso significa manter a calma diante dos desafios. O equilíbrio, no sentido genérico, ele é fruto de autoconhecimento. Eu disse o quê? Então, o equilíbrio, no sentido geral, ele é fruto de autoconhecimento.
Preste atenção, equilíbrio é fruto de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, amém? E autoconhecer, entende? É entender suas emoções e saber lidar com elas. Tem gente que não sabe lidar com as suas emoções, e isto revela a falta de autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Segundo, equilíbrio é fruto de autocontrole. Eu disse o quê? Autocontrole. E autocontrole significa não reaja de forma exagerada a problemas e críticas. Então, diante de problemas e críticas, não seja exagerado. Pense, reflita, analise, faça uma avaliação das consequências de suas atitudes e palavras. Isso se chama autocontrole. Então, o equilíbrio, ele é fruto de autoconhecimento, mas também é fruto de quê? Vamos lá, é um culto de ensino, por isso que eu quero ser bem didático. De autocontrole. Terceiro, o equilíbrio é fruto de resiliência, não somente de autoconhecimento, autocontrole, mas também Pronto, uma pessoa resiliente é aquela pessoa que consegue se recuperar rapidamente após momentos difíceis. Tem gente que quando passa por uma luta, uma tribulação, ele não sabe ser resiliente. Ele transforma aquele momento de luta em um calabouço eterno de amargura. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis, e você tem duas opções diante de situações difíceis: ou você aprende com as dificuldades, ou você se torna refém das dificuldades. Quem está me entendendo, diga amém. Então, para aprender com as dificuldades, exige-se resiliência. Levante-se, reaja. A pessoa perde um parente, aí fica lá se deprimindo para o resto da vida, como se a vida terminou para quem está vivo. A pessoa passa por uma situação de enfermidade e se entrega ao diagnóstico como se já estivesse à beira da morte. Sejamos resilientes diante das lutas, diante das dificuldades. Não se entregue, isso é sinal de equilíbrio. Quarto, empatia. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que se conhece, se controla, resiliente, mas também é uma pessoa empática. E a empatia nesse contexto, o empático é aquele que consegue compreender. O empático é aquele que consegue compreender e respeitar as emoções de outras pessoas. Então, equilíbrio é isso. Seja empático. Quando alguém extremamente emocionado falhar com você, não desça de seu nível. Não se rebaixe ao nível de pessoas que querem mudar ou querem que você mude o seu perfil e a sua personalidade. Então, seja empático. Entenda, nem todo mundo está no mesmo grau de maturidade. Sim ou não? Sim ou não? Então, nem todo mundo. Às vezes a gente acha que porque fulano é adulto, ele é maduro. Às vezes não é maduro. É uma pessoa que cresceu só as pernas e a cabeça, e o juízo, desse tamanho. Então pare para pensar. Se aquela pessoa lhe atingiu com palavras, está lhe provocando, mantenha seu equilíbrio. Você encontra na Bíblia
algum texto que diz que Ana revidou a Penina? Tem algum texto? Mas tem um texto dizendo que todas as vezes que iam para o templo, Penina provocava Ana. Mas não vê Ana revidando a Penina. Ana nunca deixou de ir ao templo porque tinha uma mulher que lhe aperreava no caminho, que lhe humilhava no caminho. Ana nunca deixou de ir ao templo porque tinha filhos de sacerdote que era prostituto. Ana nunca deixou de ir ao templo porque o sacerdote estava velho, não tinha mais nada que oferecer. Ela manteve a sua linha. Amém? Equilíbrio. Não deixe que as pessoas mudem quem você é. Eu vou repetir isso aqui, para eu não dizer eita lá, então eu vou repetir. Não deixe que as pessoas mudem quem você é. Seja você. Se as pessoas querem ser baixo que nem puleiro de pato, não se rebaixe ao nível delas. Mantenha sua linha, sua ética, sua postura. Amém? Mantenha o seu equilíbrio. Não é porque as pessoas vêm com palavras lhe ofender que você já vai revidar. Calma, resiliência, empatia. Entenda que talvez seja uma criança que está lhe provocando. É uma criança no corpo de adulto que está lhe provocando. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Equilíbrio, autoconhecimento, vamos lá, autoconhecimento, autocontrole, resiliência, empatia e por fim, capacidade de adaptação. Essa última sentença, verdade, princípios, este último princípio revela que uma pessoa equilibrada é uma pessoa que tem capacidade de se adaptar. Por quê? Porque as coisas mudam, as pessoas mudam. Nem todas, escutem aqui, nem todas as amizades que você constrói são amizades para todo o tempo. Às vezes você constrói uma amizade apenas para um tempo. Para um tempo. Depois daquele tempo, aquela amizade se vai e você precisa se adaptar para não ficar dependendo daquela amizade para ser feliz. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou apenas dando uma introdução sobre os elementos do equilíbrio. Eu ainda vou falar sobre o texto da mulher aqui. Então preste atenção. A capacidade de adaptação é a capacidade de ajustar-se bem a mudanças e a situações imprevistas. De repente acontece algo que a gente não tinha planejado e nós precisamos nos adaptar a certas mudanças. Então o equilíbrio nos leva a adaptar-se, porque tem gente que não consegue se adaptar a nada. Ele cria um padrão, um modelo, uma bolha e acha que todo mundo tem que viver em torno daquilo que ele quer, gosta. A vida muda, queridos. A vida muda. Eu queria até hoje ter meus pais vivos, mas eles já foram para o céu. Eu queria até hoje ter a casa da minha mãe para ir lá pedir conselho, mas a vida, ela muda. As pessoas morrem, as pessoas viajam, as pessoas se vão, e você precisa adaptar a cada faceta de experiência da vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então percebam de que essa mulher, ela se enquadra dentro do contexto de equilíbrio. Ela se enquadra. Quando a gente analisa a sua história, a gente percebe que ela se enquadra dentro desse contexto. A história da sunamita revela-nos a importância de se manter equilibrado em meio às circunstâncias desfavoráveis. O nome sunamita é o nome que vem da cidade de Sunem, por isso que ela é chamada de sunamita. Significa declive ou repouso. O nome Sunem
significa declive ou repouso. Se entende é que a cidade de Sunem era uma cidade muito boa para alguém tirar as férias. Estou contextualizando. Era uma cidade onde as pessoas gozavam de uma paz tremenda. E nessa cidade, onde Eliseu também aproveitou para repousar, pois Sunem estava localizada em uma elevação de terra, a 5 quilômetros ao norte do vale de Jezreel. Eliseu percorria cerca de 56 quilômetros de sua casa em Samaria até o Monte Carmelo, onde fazia suas orações. E nesse percurso de Eliseu, ele passava em Sunem, nesta cidade de repouso, nesta cidade onde as pessoas costumavam gozar de uma paz extraordinária. Então a sunamita, que era uma mulher daquela região, e ela pode ser incluída na relação de mulher virtuosa, pois independente de qual tenha sido a natureza das circunstâncias que ela vivenciou, mesmo assim podemos catalogar em uma lista, uma grande lista, algumas qualidades de virtudes desta mulher. Olhando para a história da sunamita, a gente destaca logo algumas virtudes nela. Primeira virtude que eu quero destacar aqui com vocês, no texto do capítulo 4. Primeiro, ela era uma mulher que tinha equilíbrio no olhar. Diga comigo, equilíbrio no olhar. Preste atenção. Ela era uma mulher que tinha equilíbrio no olhar. Capítulo 4, versículo 9 diz assim: ela disse ao seu marido. Foi que ela disse ao marido. 4 e 9, o que é que ela diz? Eis que tenho o que? Observado. Equilíbrio no olhar. Eis que vejo, eis que tenho observado, que este que passa o quê? Que passa sempre. Leia observando os detalhes. Ela não observou ele apenas na primeira passagem dele, ou pairagem dele na sua casa, nada disso. Ela levou tempo analisando o comportamento de Eliseu. Ela diz, eis que vejo, este que passa sempre por quem? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Esse que passa sempre, presta atenção, o equilíbrio dela. Ela era uma mulher observadora. Isso é uma qualidade até das mulheres modernas hoje. Nunca vi uma capacidade tão grande de observar. Isso aí é uma peculiaridade das mulheres. Os homens são menos atentos a essas coisas, a certas coisas. As mulheres vê coisa que parece que já tem um dom de discernimento impregnado nelas. Que vê coisa de repente assim, observa coisas. E percebam que não é o marido que diz, é ela que diz para o marido. Isso aqui tem um detalhe: mulher séria, de olhar equilibrado. Preste atenção, mulher séria, uma mulher de um olhar equilibrado, ela não comenta acerca de homem com outras pessoas. Quando ela quer fazer algum comentário acerca de algum homem, e principalmente comentário positivo, no que diz respeito a elogiar um homem, ela faz isso ao seu marido. Mulher casada que observa homens que não é seu esposo e quer tecer comentários positivos diante das amigas, está errado. Se quer fazer comentário, comente com o seu marido. Eita lá. Eu estou falando para vocês. Esse assunto vai queimar o juízo. Porque como é que uma mulher casada está observando um homem e vai dizer às amigas: tu viste que fulano ali, tu já viu aquele homem ali? Não combina para uma mulher crente, casada, observar homem e falar para as amigas:
Quer falar sobre alguém? Fala com teu marido. Quer falar sobre homens que não é o teu esposo? Fala para ele. Se é uma mulher de caráter, uma mulher direita, ela não vai sentir nenhuma dificuldade de dizer assim: meu marido, eu quero fazer um elogio a um homem. Entendeu? Porque ele vai saber que ela é uma mulher séria. Se fosse uma mulher, que eu não quero dizer o nome aqui, se fosse uma mulher sem caráter, nem perto dele chegava. Então por aqui a gente já vê o equilíbrio dessa mulher. Uma mulher que não tinha dificuldade de elogiar um homem diante do seu marido. Segundo, isso mostra que ela tinha um olhar equilibrado. Não olhava com segundas, nem com más intenções. Porque não é pecado uma irmã olhar um homem, não é pecado um homem olhar uma mulher. Agora cuidado como você olha. Até porque você não tem que andar com tapume nos olhos, igual um cavalo, igual um jumento, sem olhar para canto nenhum. Não tem como. Ou senão botar um óculos escuro para que ninguém perceba para onde você está olhando. Não, querido, não é pecado nenhum uma mulher olhar um homem olhar uma mulher. Agora, esse olhar é equilibrado ou é um olhar de prostituição? Ou é um olhar desequilibrado? Ou é um olhar imoral? Como você está olhando? Então, primeiro, ela era equilibrada no olhar. Diga, equilibrada no olhar. Pronto, ela olhava para o homem de Deus com respeito. Quando eu era bem jovenzinho, Simone estava no culto, e eu estava no culto de doutrina, eu era bem jovenzinho. Aí eu estava dando uma palavra no culto de doutrina, e tinha uma mulher que não tinha o Espírito de Deus não na igreja não. Aquela mulher não estava bem espiritual. Pelo menos na época, pode estar agora. E na hora eu fui fazer um exemplo de vestido e revestido. Aí eu tirei meu terno e fui dar o exemplo que com a camisa eu estou vestido, com o terno eu estou revestido. Aí quando eu tirei o terno, aquela mulher, coitada, bichinha, ai meu Deus, ele vai tirar a roupa ali. Satanás do inferno. Tem gente que é desequilibrado do olhar. Tem gente que não tem equilíbrio para o que olha. Tem gente que não sabe administrar o seu olhar. E o olhar da pessoa é importantíssimo. Jesus disse que se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Se você não tem equilíbrio no seu olhar, saúde nos olhos, você não terá saúde na sua alma, você não terá saúde no seu espírito. Quem me entende, diga amém. Vamos lá, aqui comigo todos. Ela era uma mulher que tinha equilíbrio no falar. Veja que quando ela fala de forma equilibrada. Veja o equilíbrio desta mulher. Veja o que é que ela diz ao seu marido. Vejo que este que passa sempre por nós. O homem de Deus não passava na casa dela quando o marido não estava. Ela está dizendo, quando ele vem aqui, você está em casa. Ele não passa por mim, ele passa por nós. Quem está comigo, diga amém. Cuidado para não estar recebendo o homem de Deus sozinha na sua casa. Mas se for o pastor, não receba nenhum pastor você estando sozinha. E se esse pastor quiser entrar na sua casa, você estando sozinha, ele pode ser pastel, mas não pastor. Um pastor de verdade não entra numa casa onde a mulher está sozinha. Eita lá. Agora está vindo até para o meu lado. É porque não tem isso não. Ah, é o meu presbítero, é o meu diácono, está só abençoada. Manda ele passar por longe. Vai para lá, diácono.
Mas pastor, o senhor está desconfiando de mim e do diácono? Não, eu estou desconfiado do Satanás. Porque eu sei que quem vai te ver conversando com o diácono na porta da tua casa não vai ter o mesmo coração puro que você tem de conversar e não ter nada. Vai ter um coração maligno para dizer coisas que nunca existiu, e daqui que você vem se justificar, a desgraça já foi feita no seu casamento. Sim ou não, irmãos? Então preste atenção. Manda esse diácono passar por longe. Não, mas ele é do manto, e ele pula, e ele dá lugar. Manda ele dar lugar lá bem longe, bem longe. Agora, se o teu marido estiver em casa, se tiver parentes na sua casa, aí tudo bem. Mas uma mulher sozinha em casa, e um homem de Deus ir lá e entrar na casa, olhe, é meio suspeito esse tipo de homem de Deus. Eu estou ensinando bem devagar para entender. Está dando para entender alguma coisa? Preste atenção. O texto diz que ele passava pelos dois. Este homem que passa sempre por nós. Por nós. Não é por mim, é por nós. Ela estava conversando com o marido. Com o marido. Mulher crente recebeu homem sozinho em casa. Vigia, irmão. Vigia. Tem que vigiar. Aí depois disse, chega na igreja chorando, o diabo está com a calúnia. Eu disse, também numa facilidade dessa, nem precisa catucar, nem precisa o diabo te catucar, tu já está catucando Satanás. Uma facilidade dessa, irmão. A Bíblia manda a gente fugir, não é do mal, apenas da aparência. Amém? Fugir da aparência. Essas coisas ninguém quer ensinar mais nas igrejas por aí não. Esse tipo de assunto que eu estou ensinando aqui, querem nada. Eles querem ensinar, você vai prosperar, a porta vai se abrir, vai crescer este negócio na tua vida. Eu quero é te levar para o céu, santo. Eu quero é que tu esteja pronto para o céu, porque aqui para a terra, se tu for fiel a Deus, obediente, trabalhar, Deus vai te abençoar. Amém? Agora, para ir para o céu, tem que se adaptar aqui à palavra. Então preste atenção. Ela era equilibrada no olhar, ela era equilibrada no falar, não era uma mulher verborrágica. Sabe o que é uma pessoa verborrágico? Fala demais, irmão. Você já sentou-se com pessoas, preste atenção aqui, você já sentou-se com pessoas numa pizzaria, num restaurante, que você não tem nem oportunidade de falar? Você já viajou com pessoas que da saída até a chegada a pessoa fala sozinha? Teve um dia que eu não aguentei. Simone estava comigo no carro e entrou uma mulher, irmãos, aquela mulher falava tanto que eu fiquei tão incomodado que eu disse assim, ô irmã, ela, sim meu pastor, a senhora tem duas línguas? Ela disse, por quê? Eu disse, porque quando uma cansa a outra continua. Pelo amor de Deus. Tem pessoas que é assim, verborrágico, acha que ele tem que liderar a conversa, todo lugar que chega tem que ser ele na conversa, tem que ser sempre ele falando, o argumento que vale é o dele. Calma, gente, escuta as outras pessoas também. Amém? Isso faz parte do contexto da educação, mas tem gente que é falando direto, irmãos. Fala direto. Eu não digo a outra parte aqui, porque senão o povo que está assistindo vai descobrir quem é. Mas é muito sério isso aqui. Calma. Só tu tem língua para falar? Está rodeado de mudo, é? Tenha calma. Seja uma mulher que fala pouco. Em Eclesiastes 5:2 diz assim, seja uma pessoa de poucas palavras. Quem muito fala aumenta as tribulações da sua vida. Você sabia disso? Quem muito fala aumenta as tribulações. A Bíblia diz que no muito falar
está as perturbações. Então fale pouco, escute mais. Perceba uma coisa: tanto homem quanto mulher que fala muito, aprende pouco ou não aprende nada. Você já viu gente que você conhece e assim, essa mulher não muda? Sim ou não? Tem pessoas que passam a vida, aí fulano vai embora para São Paulo, para outro estado, aí quando encontra você depois de 10 anos, menina, tu é do mesmo jeito. Sabe por quê? Quem fala muito não aprende, não cresce, não melhora, porque nunca para ouvir. É bom ter cuidado para não estar falando demais, porque no falar demais ou peca ou atrofia o crescimento espiritual. Fale pouco, fale pouco, fale pouco, mas fale certo. Amém? Que é melhor uma pessoa que fala pouco, mas quando falar certo, do que uma pessoa que fala tanto, mas só coloca besteira, só expõe besteira. É ruim. Uma pessoa que fala demais, aí acha que abafou, acha que, quando sai dali do ambiente, as pessoas fazem, vê que besteira fulana disse, vê que besteira ciclana disse, vê que meninice, vê que não sei o que, e a pessoa acha que, querido, fala pouco, ouve mais, ouve mais. Pastor Antônio Gilberto disse assim: você quer conhecer o obreiro? Deixe ele falar. Você quer conhecer uma pessoa? Deixe ela falar. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então você quer conhecer uma pessoa? Deixe ela falar. Fique quieto. Daí começa a sair as coisas. Esta mulher era uma mulher equilibrada. Ela sabia com quem falar, onde falar, quando falar, o que falar. Veja o equilíbrio na fala desta mulher. Ela não era uma mulher verborrágica, que falava demais. Ela sabia o que podia, o que devia falar. Terceiro, ela era uma mulher que tinha equilíbrio no agir. Ela não fazia as coisas sozinha. Ela não tomava iniciativa de realizar as coisas sozinha, isolada. Não. A não ser quando é uma questão excepcional. Aí a mulher pode fazer uma coisa isolada do marido, mas não sendo uma questão, e que é uma questão excepcional, pastor, vou lhe mostrar. Quando Davi mandou um mensageiro pedindo um apoio, como era o nome daquele homem que era mau, marido de Abigail, como era o nome dele? Nabal. E Nabal não reconheceu Davi, estava embriagado, e Davi, irado, queria subir para exterminar Nabal e a família, porque ele tinha sido um protetor do rebanho de Nabal, tinha feito muito favor, e no dia que ele queria apenas comida, Nabal negou. Aí o que foi que a mulher dele fez? Pediu autorização a ele? Não, porque aquilo era um caso excepcional, era uma questão de sobrevivência. Ela correu, mandou a comida, foi até Davi, se humilhou, aconselhou, e Davi louvou aquela mulher pela atitude dela. Sendo um caso excepcional, não tem nenhum problema, mas no comum não é correto uma mulher estar trabalhando ou fazendo as coisas isolada de seu marido, sem o conhecimento dele.
Quem está me entendendo, diga amém. Em casos excepcionais, espirituais, tudo bem, mas em casos comuns, não é correto. Uma mulher está fazendo as coisas, decidindo as coisas, resolvendo as coisas sem o consentimento. Veja que ela não diz assim: eu vou fazer um quarto para o homem de Deus. Ela diz: façamos, coloquemos lá uma mesa, um candeeiro e uma cama. Ela chama o marido para agir com ela, interagir nesta ação social, nesta ação solidária. Ela não fazia as coisas sozinha. Quem está me entendendo, diga amém. Então preste atenção. Cuidado para não se isolar da sua mulher, do seu marido, de quem você deve respeito e honra, conforme a palavra de Deus estabelece, a não ser quando é uma questão excepcional. Amém? Não sendo isso uma exceção, a regra é: combine as coisas. Combine. Não deixe ele saber por terceiro, que fica muito feio. Eu já trabalhei em lugar que a mulher pedia dinheiro emprestado às pessoas da rua, e às vezes o camarada parava, o marido dizia assim: olha, sua mulher está me devendo tanto. Ele: minha mulher? Sim, ela me pediu tanto emprestado. E ele, morto de vergonha, chegava em casa arrasado. Este homem me procurou chorando, pensando até em divórcio. Eu disse: não, querido, divórcio não, eu vou conversar com a sua mulher. Mas como é que uma mulher casada sai pedindo dinheiro emprestado a homens e a qualquer pessoa na rua? Isso não é conveniente para uma mulher crente. Não dá nem para dar uma marcha com uma pregação dessa, né? A gente só quer refrão, né? Mas hoje é ensino, e eu tenho que ensinar a igreja em todos os sentidos. Então não é correto isso. A mulher tem que ter equilíbrio no agir. Ter muito cuidado com essa questão de comparação, porque hoje o inimigo do lar se chama comparação. Tem muita gente caindo em dívida por causa de comparação, perdendo prazer com o marido por causa de comparação, perdendo prazer com a mulher por causa de comparação. Ah, tu não tem um corpo de Gisele Bündchen, não sinto nada por você. Ah, você não é igual o marido de fulana, não sinto nada por você. Ah, você não é igual fulana de tal. Ah, você não dá o que ele dá para ela. Ah, você não colocou ainda aquela geladeira duplex na casa, não sinto nada. Ah, você não mudou. Parem com isso. Sejam equilibradas no agir. Mais importante do que geladeira, do que sofá, do que casa, do que carro, do que roupa bonita, é você viver em paz com teu marido e saber que quando a trombeta tocar, você vai subir com ele. Equilíbrio, querido. Equilíbrio. Equilíbrio no agir, equilíbrio no ouvir. Aquela mulher tinha os seus ouvidos bem administrados, ela sabia ouvir. Tem gente que não sabe ouvir, mas ela sabia ouvir. Não se ensurdecia diante dos chamados do homem de Deus. Eliseu disse: vai e chama a mulher. Geazi foi lá e chamou, e ela não deu uma de surda, não. Não, ela foi e atendeu o chamado. Quando ela chegou, é lindo isso aqui, ela não emburaca, como a gente fala aqui, ela não ultrapassa o limite, ela não invade o quarto, ela para na porta. Ela parou na porta: por não, meu senhor, pode falar. O homem de Deus disse: o que é que eu posso fazer por ti? Tu tens nos tratado com tanto amor,
eu queria saber o que é que eu posso fazer por ti. Tu queres que eu fale sobre ti, de ti ao rei? Ela disse: não, a tua serva habita no meio da família. Estou em paz, não preciso que tu faça nada. Em outras palavras, eu não estou servindo a vocês por interesse em alguma coisa. Eu estou muito bem realizada, não preciso de nada. Eliseu ficou coçando a cabeça. Chama ela de novo. E quando ele chama a mulher pela segunda vez, ele diz: Geazi percebeu que você não tem filhos, seu marido é velho, então eu te digo, daqui a um ano tu vai abraçar um filho. Ela olhou para o homem de Deus e disse: homem de Deus, não mintas para tua serva. Ela não estava chamando Eliseu de mentiroso, era uma força de expressão que ela usava ali para dizer assim: não prometa o que eu não posso receber. Primeiro, porque o marido é velho. Segundo, porque provavelmente ela tinha algum problema de esterilidade. Então ela diz ao homem de Deus: não mintas. Aí ele diz: daqui a um ano tu vai abraçar o menino. Eu não sei como, mas o velho chegou em casa animado, diferente, com aquela unção que Deus deu a Abraão quando estava velhinho. E de repente a mulher ficou grávida. E o menino cresce. E chega possivelmente à adolescência. E é aqui que começa o desfecho da história desta mulher, revelando o equilíbrio desta mulher. Porque quando o menino cresce, ele sofre um tipo de insolação. Ele está com o pai, tempo de colheita, de repente ele grita: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai, preocupado com a colheita, talvez pensando que era uma coisa simples, uma simples enxaqueca, uma dor de cabeça, aí chamou o servo e disse: leve ele, entregue a mãe. E o servo levou o menino, mas quando chegou em casa, o menino morre. E morreu no colo da mãe. É fácil para uma mãe ver o filho morrer no seu colo, ela não poder fazer nada, ela não grita, ela não volta na seara, aonde estava tendo a colheita, reclamando com o marido, chamando ele de um irresponsável. Como é que você faz uma coisa dessa? Manda o menino morrer lá em casa, me deixa sozinha com esse problema. Não, ela simplesmente chama um servo e diz: vá ao meu marido, peça um animal e diga a ele que eu vou ao homem de Deus, e diga a ele que mande um servo para ir comigo me acompanhando. Veja que ela não queria ir ao homem de Deus sozinho. Diga a ele que mande um servo para ir comigo e mande um semovente, um animal. E o homem de Deus perguntou: por que tu? E o velhinho perguntou: por que tu vai ao homem de Deus? Nem é sábado, nem é lua nova. Não é tempo de encontrar o homem de Deus. Não é tempo de festa. Não é tempo de culto, de avivamento. Não é tempo de festividade. E por que tu está querendo ir buscar se não é tempo de culto? Não é hora de culto? Ela disse: não se preocupe. Ela não disse ao marido: é porque o menino está morto lá e você foi... Não, não, não. Ela nem diz ao marido que o menino está morto. Que equilíbrio desta mulher. Que comportamento desta mulher. Talvez se fosse hoje e o marido não estivesse em casa, já tinha umas 50 mensagens no zap: corre, corre, vem cá, corre. É ou não é? Meio mundo de ligação. Mas aquela mulher, olha, calma e serena, tranquila, ela toma essa decisão. E sabe, a decisão desta mulher em tudo revela este equilíbrio espiritual na sua vida. Uma mulher equilibrada, equilibrada nesses pontos que falei.
Mas existem outros pontos que poderíamos mostrar com mais detalhes o equilíbrio. Primeiro, porque a mulher equilibrada, ela serve ao Senhor sem interesses. Então, no aspecto espiritual, esta mulher, ela desenvolve, ela demonstra este equilíbrio no ato de servir sem interesse. Você sabia que tem gente que não pode dar um cuscuz a um líder que já está querendo um cargo na igreja? E se ela não receber naquele dia, comeu cuscuz na minha casa? Querido, quem serve a Deus com equilíbrio, quem tem equilíbrio, serve a Deus sem interesse. Alguém perguntou a ela: me diz, tu quer o que? Ela não quis nada. Ela era solidária, diferente daquelas mulheres que gostam de se exibir, que usa a riqueza para se exibir. Ela usava o que tinha para ajudar. Tem gente que usa a riqueza para se exibir, para se amostrar, para aparecer. Mas ela não, ela usava o recurso dela para ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Isso mostra o desinteresse nesse aspecto positivo. Ela era satisfeita, feliz, realizada, não sofria de nenhuma concussão, não era ambiciosa. E ela era sincera quando disse ao homem de Deus: não prometa o que não pode me dar. Mas depois, uma outra qualidade da mulher é que a mulher equilibrada, ela não desiste daquilo que Deus lhe deu. Ela assistiu todo o cenário, o filho morrendo, as circunstâncias mudando, mas ela não desistiu. Ela confiou no Senhor. E quem confia no Senhor sabe o que fazer quando os recursos se acabam. Eu vou repetir: quem confia no Senhor sabe o que fazer quando os recursos se acabam. 2. Quem confia em Deus responde com fé às perguntas que exigem lógica. Seria muito mais lógico ela dizer: eu estou com um filho morto, meu marido não sabe de nada e eu estou aqui angustiada. Mas ela não respondeu assim. Ela respondeu: vai tudo bem, vai tudo bem. Por que vai tudo bem? Porque era uma resposta de fé. Quem confia em Deus responde com fé às perguntas que exigem lógica. 3. Quem confia em Deus não desiste, mesmo quando não entende a razão ou os métodos de Deus agir na sua vida. Porque Deus não é obrigado a explicar aquilo que Ele faz. Deus não é obrigado a explicar como vai fazer as coisas na vida da gente. E aquela mulher, ela era tão equilibrada que ela respeitou os métodos de Deus. Quem era que ela queria encontrar? Ela queria encontrar Eliseu. Quem é que vem ao seu encontro? Geazi. E Geazi vai e volta com ela. Depois Eliseu pega o bordão e diz assim: olha, Geazi, vai na frente e coloca sobre o menino o bordão. Eliseu estava indo tão devagar, tão calmo, que deu tempo Geazi correr na casa da mulher. A mulher veio de animal, ele foi a pé. Ele correu, fez toda a cerimônia e ainda voltou para encontrar Eliseu e dizer assim: não teve nada, não aconteceu nada. E você sabe o que isso significa no plano de Deus? É que Deus age na hora que Ele quer, não na hora que a gente quer. Eliseu queria que Deus agisse lá na hora que ele determinou Geazi, mas Deus disse: eu não vou agir agora, vou agir na hora certa. Era Deus dizendo: eu ajo na hora certa, eu entro em ação na hora certa. Tem hora que a gente quer que Deus haja logo, corra, faça as coisas, resolva no imediato, mas Deus tem um propósito. Em todas as coisas Deus tem propósito.
Quando Deus tem pressa, Ele tem propósito. Quando Ele vai devagar, Ele tem propósito. Marta disse a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas se Jesus estivesse lá, Jesus só tinha curado. Jesus não queria curar, Ele queria ressuscitar. Então, mesmo quando Ele demora, é porque Ele quer fazer uma coisa grande nesta situação. Ele não vai fazer aquilo que você realmente quer que Ele faça. Se está havendo alguma situação que Deus não resolveu ainda, está demorando na sua perspectiva, escute a voz de Deus esta noite. Ele vai fazer algo maior do que aquilo que você espera. Não censure a demora de Deus. Aceite a sabedoria dEle agir. Eliseu, quando chega na casa da mulher, revela outra forma de Deus agir. Primeiro, Deus age quando Ele quer, não é na velocidade que a gente quer, não é na carreira de Geazi, não é no desejo de Eliseu, não é na angústia da mulher, é na hora que Deus quer. Segundo, quando Eliseu chega, que sobe no quarto, o quarto era em cima, que ele sobe, o menino está lá morto em sua cama. Sabe o que ele fez? Fechou a porta. A mulher ficou do lado de fora com Geazi e o servo, e Eliseu ficou sozinho dentro da casa. O que isso significa? É que nem tudo que Deus faz, Ele faz à nossa vista. Tem hora que Ele está trabalhando em mistério, mas Ele está trabalhando. Tem hora que Ele nos tira de cena, mas Ele está trabalhando. Tem hora que Ele oculta dos nossos olhos, mas Ele está trabalhando. Para Deus estar trabalhando, eu não preciso estar vendo, eu só preciso saber que Ele está se movendo mesmo na porta fechada. Às vezes a gente pensa que os grandes milagres de Deus estão em abrir a porta. Não, nem sempre os maiores milagres de Deus estão em abrir a porta. Eu vejo muito crente dizendo: Senhor, abre a porta para fulano, abre a porta para cicrano. Mas tem porta que, se abrir, fulano cai, fulano se desvia. Aí tem hora que Ele fecha a porta, porque no fechar da porta Ele está trabalhando naquela pessoa ali. Deus trabalha na porta fechada também. E quando Ele trabalha na porta fechada, é que Deus age em segredo. Deus trabalha em mistério. Em Eclesiastes, a Bíblia diz: assim como tu não sabe como se forma os ossos na que está grávida, também não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Então nem tudo que Deus faz Ele revela como faz. Ele apenas chega já com a bênção pronta. Nem sempre Ele mostra o trabalhar dEle. Às vezes Ele já traz o presente pronto. Ele não mostra o embrulho, como embalou aquilo ali, como embrulhou aquilo. Não. Às vezes Ele já vem e já traz a bênção. Então tem hora que Deus precisa fechar as portas para poder realizar aquilo que a gente precisa da parte dEle. Tenha equilíbrio quando Deus fechar as portas. Tenha paciência quando Deus fechar as portas. Deus tem essas estratégias de fechar portas e trabalhar. Tem hora que Deus, Ele fecha as portas e deixa a gente ser provocado ainda pelas pessoas. Eu passei um tempo de portas fechadas. Essa criança está mais animada do que os crentes, do que alguns crentes. Isso é bom. Eu acho que ela é filha de Karina. Está disputando com Karina quem grita mais forte aqui. Glória a Deus e aleluia. Mas eu estou concluindo já. E eu passei por uma situação de portas fechadas, que Deus sabe. Olha, foi uma luta tão grande na minha vida. Imagine você passar 8 anos sem poder comprar uma chupeta para o seu filho. Você vê o menino crescer
sem você dar uma chupeta para ele, porque tudo era doado pelas pessoas. Você passar um tempão com roupas que as pessoas lhe doou, e você pedia para diminuir, usar sapato das pessoas, calça. Naquela época eu bem magro, Simone é costureira, ainda hoje costura, ela tinha que diminuir as calças, os ternos. Meu Deus, eu parecia Charlie Chaplin. Os sapatão empinado para cima, as calças afogadas e os casacão em cima de mim, aquele terno grandão, e eu magrinho, só tinha aquele para ir para o culto. E Deus provando. Mas teve um dia que, irmãos, Deus é tremendo, Deus é terrível. Teve um dia que eu estava numa aflição tão grande, não tinha ainda o William, era apenas David. E eu parei assim à noite, assim, Simone dormindo, David assim no berço, assim, já era grandinho já, mas estava assim, não sei se era no berço ou era na cama. E eu fiquei olhando, meu Deus, que vida é esta? Como é que eu tirei essa menina da casa dos pais dela para dar uma vida miserável dessa? Me bateu uma angústia tão grande de ver que Simone não tinha nada, uma necessidade lá em casa. A gente comia cuscuz de manhã, cuscuz de meio-dia, cuscuz à noite, e sonhava comendo cuscuz. Era uma prova, uma angústia. Não tinha sofá, não tinha nada. Eu tinha 4 cadeiras dessas de plástico no terraço para atender os irmãos. Eu já era presbítero da igreja. Não tinha nada, não tinha uma geladeira. Tinha um armário, uma mesa, mas não tinha geladeira. A gente colocava carne na casa dos vizinhos, e o vizinho comia as carnes quando ele ganhava. Que prova, que luta. Eu fiquei tão angustiado que Simone não viu. Eu saí de casa 1h pouca da manhã, sem saber para onde eu ia. Sem saber para onde eu ia. Saí perturbado, eu disse, eu vou embora, vou sumir. Deus dá outro marido a Simone, ela já tem essa casinha que eu construí aí, então ela vive aí, eu não tenho perspectiva de futuro. Não tinha mesmo, foi uma perturbação na minha mente. E eu saí de casa, subi uma ladeira, desci a outra. Quando eu estava descendo, me deu o desejo assim de ir em direção à casa do irmão Ismael. Quase 2 da manhã, eu fui em direção à casa do irmão Ismael. O irmão Ismael era o irmão que estava com os hinos que eu escrevi para ele gravar. E eu cheguei na frente da casa dele quase 2 da manhã e me sentei na calçada como um louco. Como um louco, fiquei sentado sem saber, não chamei Ismael, não toquei na porta, não falei nada, apenas me assentei e fiquei lá, sentado, no sereno da madrugada. Aí eu vi quando Ismael mexeu dentro da casa dele e colocou o gravador para ensaiar um hino que eu tinha dado para ele. Quando ele coloca o gravador, ele começa a cantar. Lá dentro da casa dele, tudo fechado, e eu sentado na calçada. Clama a Ele na tua angústia, e Ele te ouvirá. Ele te sustenta, Ele te ajuda, na tua frente Ele está. Não tema o gigante, prossegue adiante, que a vitória virá. Toda ferramenta preparada contra ti nunca prosperará. Aí ele calou-se lá, e eu chorando do lado de fora. Daqui a pouco ele abriu uma janelinha, daquelas portas que tem a janelinha no meio. Ele abriu uma janelinha da porta e disse assim: quantas vezes eu te abandonei? Gente, quem disse a Ismael que eu estava sentado na frente da casa dele 2 horas da manhã e mandou ele se levantar para cantar um hino dentro de casa e depois apontar para mim de dentro de casa? Quantas vezes eu te abandonei? Volta para tua casa, eu sou o Deus fiel que vou cumprir na tua vida. Irabacalabachura Managas. Você precisa confiar nos métodos de Deus. Você não tem que entender
como Deus vai fazer. Você só precisa confiar que Ele está no controle. Mas Ele fechou a porta, eu não estou vendo nada. Você não está vendo nada, mas Ele está lá dentro. Ele está sobre o menino, Ele não está debaixo do menino, Ele não está debaixo do problema, Ele está em cima do problema. Deus está dizendo: tenha equilíbrio, mulher, tenha equilíbrio, homem, eu estou em cima deste problema. Daraya surra macas. Ele não entrou no quarto simplesmente para olhar o menino. Eliseu sobe em cima do menino. Depois ele desce e anda. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu quero liberdade para andar dentro do quarto. Eu quero liberdade para andar dentro da tua casa. Deixa eu trabalhar na porta fechada. Ah, Senhor, mas só chega o dinheiro da feira. Eu sei o que eu estou fazendo contigo na terra. Eu sei porque tenho limitado os teus recursos. Eu sei porque estou te deixando nesse quadrado. Agora me dá liberdade para andar dentro da tua casa. Deixa eu trabalhar com liberdade no teu lar. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Estou sentindo a presença do Senhor tremendamente aqui esta noite. Eu sinto que Deus está dando resposta a alguém aqui esta noite. E Deus está dizendo: mais equilíbrio, mais calma. Deixe de alvoroço, deixe de perturbação, deixe de inquietação. Seja uma mulher equilibrada, seja um homem equilibrado. Não se compare com a vida de ninguém, porque as histórias que eu tenho não são a mesma para todo mundo. Deus tem uma história diferente para você. Ah, mas ela não tem a história que Deus tem contigo. Ah, mas ela não vai viver o que tu vai viver com Deus. Viva a sua experiência com Deus. Pare de fazer comparação com as pessoas. Deixa Deus desenrolar o que Ele tem contigo na terra, da forma que Ele desenhou para ti. Para de querer imitar padrão de felicidade. Não é porque fulano é feliz ali, tu vai ser feliz igual a ela ou a ele. Não, querido, padrão de felicidade não são iguais. Talvez aquela pessoa é feliz porque tem um carro, porque tem uma loja, porque tem tal coisa, mas aquela pessoa não vai viver o que tu estás vivendo, ou que tu irás viver. Talvez a tua felicidade não é ter carro, tua felicidade vai ser em Deus te levar para outras nações, em Deus fazer algo grande contigo nesta terra, em Deus te transformar no instrumento de cura, em Deus te levantar como porta-voz dele na terra. Talvez você não vai ter o dinheiro que sua irmã tem, mas vai ter a autoridade que ela nunca teve. Talvez você não vai ter o conforto que alguns parentes têm, mas talvez ele nunca vai chegar aonde Deus vai te levar, em outras nações, em outros lugares, para dar testemunho da grandeza dele. Então para de querer imitar padrão de felicidade. Deus está dizendo: seja equilibrado. Deixa Deus trabalhar da forma que Ele quer trabalhar na sua vida. Fique em pé, senão eu vou passar a noite aqui numa vigília, que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Equilíbrio é a palavra de Deus esta noite. A porta vai se abrir, e quando a porta se abrir, o que está morto vai vir para a tua mão vivo. Recebe essa palavra de Deus. Hoje Deus trabalha com a porta fechada, mas amanhã Ele vai abrir a porta. E quando Ele abrir a porta, aquilo que tu entregou morto para Ele, Ele vai te devolver com vida. Toma aí o que é teu, toma o que é teu. Creia nisso. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra esta noite. Deus te trouxe aqui para levar esta palavra esta noite. Ele vai te entregar com vida,
aquilo que você confiou a Ele, mesmo estando morto. Vamos orar.